E aí, rapaziada, aqui é o professor Sostag de Física e hoje, meninos, vamos estar resolvendo alguns probleminhas de calorimetria, principalmente a lista 4 da nossa quarentena, onde tivemos problemas de vestibulares e Enem, onde alguns alunos deram uma travadinha, mas normal, né? Vamos começar com a questão 14, lá da lista 4 da quarentena, que foi uma questão que caiu em edições passadas no Enem. Vamos lá, vamos ler a questão? Então, queridos, vamos para a questão 14 da lista 4 da quarentena, que é uma questão que caiu em edições passadas no Enem e muitos tiveram dificuldade. Aqui nós temos um problema na interpretação de texto, compreensão do exercício e, vamos ter que usar um pouquinho de habilidade matemática, com porcentagem, só de bater o olho aqui na tabela. Então, não é uma questão tão facinha assim. Vamos lá. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia elétrica de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação da temperatura do conteúdo na garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Aqui nessa coluna, tipo de selo, e aqui a variação da temperatura percentual. Uma garrafa com selo A tem que ter uma variação de temperatura percentual menor que 10%. Uma garrafa para ter o selo B, entre 10% e 25%. Uma garrafa para ter o selo C, entre 25% e 40%. Uma garrafa com o selo D, entre 40% e 55%. E uma garrafa com o selo E tem uma variação de temperatura percentual maior que 55%. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparados e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada e 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? E aí, meninos, selo A, selo B, C, D ou selo E? Vamos pensar direitinho nesse exercício? Então, lindinhos, a questão ela é meio que tenta te confundir, te fazer errar, né? Cara, ele quer saber qual é o selo da garrafa em questão. Primeiro, vamos ter que usar, cara, o que? A calorimetria. Cara, ele colocou nessa garrafa, tá? Uma certa quantidade de água, uma temperatura de 10 graus Celsius, tipo chamou de água fria, e misturou com uma outra quantidade de água, a 40, que ele chamou de morna. Na proporção, cara, de 1/3 para 2/3. Como assim? Eu vou pegar uma pizza e vou cortar em 3 pedaços, né? Se eu pego um dos pedaços e chamo de Y, os outros 2 pedacinhos, ó, Y mais Y é 2Y, né? Então eu vou falar que a massa 1 de água fria foi Y e a massa 2 de água morna, 2Y. Cara, ele vai misturar as duas na garrafa térmica. Elas vão atingir o equilíbrio térmico. Vai rolar o troca-troca de calor. E eu tenho que descobrir qual é essa temperatura rapidamente. Cara, aqui, olha, os dois são água, eu ia usar o que macete para o 1, que macete para o 2, e usar o princípio fundamental das trocas de calor. O Q de quem recebe mais o Q de quem perde igual a zero. Vai demorar tempo demais, precisamos encontrar essa temperatura o mais rápido possível. E aqui a melhor ferramenta é a matemática. Vamos fazer uma média ponderada. Caso você não se lembre, vai lá nos links da descrição abaixo que você vai encontrar essa aula explicando esse macete. É a massa do 1, temperatura do 1, 10 vezes Y, 10Y, mais massa do 2, temperatura do 2,
40 vezes 2, 80y. E eu divido pela soma das massas. Massa de 1 é y, a massa do 2, 2y. Saiu rapidinho a temperatura de equilíbrio, né? Se brincar, você fazer essa conta de cabeça. 80 mais 10, 90, 90y. Y mais 2y, 3y. Ih, o y dançou, ó. Não é isso? 90 dividido por 3, a temperatura de equilíbrio é 30. Guarda isso aqui é o inicial. Ele que eu vou usar como referência. Agora, atingiu o equilíbrio, ele tampou a garrafa, não tampou? E o exercício fala pra gente que essa temperatura de 30 vai abaixar para quanto, cara? Ela vai abaixar para 16 graus Celsius, não é isso? Então, cara, o que seria a variação da temperatura? Cara, começou com 30, abaixou para 16, é final menos inicial. Eu faço 16 menos 30. 16 menos 30 é menos 14 graus Celsius. Esse menos aqui está para te dizer que ela abaixou 14 graus. Agora, quanto que é isso em porcentagem? Cara, eu preciso descobrir quanto que é essa redução de 14 em porcentagem em relação ao inicial, que era 30. Na matemática, comparar isso com isso em porcentagem é dividir o menor pelo maior. Se você fizer uma conta e achar 0,3, você interpreta como 30%. Fez uma conta, achou 0,45, interpreta como 45%. Então, a minha resposta, o que eu estou querendo descobrir é a porcentagem. Qualquer coisa, amigo, faz uma regra de 3. Chama 30 de 100%, 14 de tiro. Mas fica feio você fazer regra de 3, né? Eu vou pegar esse cara aqui, os 14. Estou pegando só o módulo dele, que era só a porcentagem, né? E vou dividir pelos 30, não é isso? Cara, é quase metade, né? Se aqui fosse 15, 15 era metade de 30, ia ser 50%. É um pouco abaixo de 50%, né, amiga? É um pouquinho abaixo de 50%. Já dá para marcar a letra D, né? Mas se dividir num cantinho, você vai dividir 14 por 30. Cara, o resultado vai dar 0,4666, vai dar uma dízima periódica. Isso aqui seria aproximadamente 46,666 ou aproximadamente 47%. A alternativa correta é a letra o quê? É a letra D, D de Deus, né? Enfim, meninos, é uma questão que foi um pouco o quê? Desafiadora para vocês, que ainda estão fazendo o primeiro ano. Porque tivemos a interpretação, a análise da tabela, porcentagem na matemática e o princípio fundamental das trocas de calor. Que aqui nós fizemos, cara, tá? Usando matemática para ficar mais simples. Enfim, meninos, continuem seus estudos e aí, tamo junto, hein?